Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele está dizendo: eu creio, mas preciso da sua ajuda. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas sempre tem uns abençoados para ser otimista, né, irmão? Não foi liberto e morreu ainda. É uma bênção. Até me perdi aqui. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Depois que a multidão chegou, eles falaram: vamos perguntar para Jesus por que não deu liga. Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie ou essa casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, então a gente está vendo aqui uma cena típica de um endemoniamento. Então, se você já teve a oportunidade divertida de expulsar um demônio, eu estou orando para Deus trazer bastante demônio para cá, irmão. Tem gente que pede, traz almas, traz coisas. Deus, traz uns demônios para nós expulsar também, né? Provoca a fé do povo, sempre é bom. Então, se você já viu uma cena de endemoniamento, é isso, é o cara caindo no chão, espumando, uivando, muito típico de um endemoniamento. E os discípulos tentaram expulsar esse espírito imundo e não conseguiram. E aí Jesus fala, geração incrédula. Primeiro Jesus fala da incredulidade. Então Jesus fala: cadê o menino? E só de olhar Jesus, o espírito imundo já cai, faz o menino rolar no chão, e Jesus expulsa aquele espírito imundo. Mas depois que a multidão sai e Jesus está sozinho com os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Primeiro Jesus falou da incredulidade, mas depois Jesus fala o que para mim é uma das declarações talvez mais curiosas das Escrituras. Jesus diz: essa casta só sai por meio de jejum e de oração. Então a primeira coisa que eu posso dizer para você, e que é muito clara para mim, é que existe, querido, algo sobrenatural no jejum e na oração. De alguma forma que eu não consigo te dizer direito o porquê, mas o fato é que o jejum nos leva a nos mover de forma sobrenatural. Jesus está falando aqui de um nível de preparo, um nível de capacitação que só é alcançado quando nós jejuamos e oramos. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é: olha, se vocês tivessem jejuado, se vocês tivessem orado, vocês não teriam sido envergonhados. Se vocês tivessem jejuado, vocês teriam autoridade espiritual para expulsar esses demônios, e o jejum e a oração fariam total diferença. Irmãos, isso para mim é muito louco.
Jesus não está falando só da autoridade no nome dele, não está só dando uma orientação, mas ele está dizendo, olha, tem um nível de batalha, tem um nível de resposta espiritual, aonde você só vai entrar se você se mover em jejum e oração. Queridos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber várias vezes, eu vou falar um pouquinho disso, várias vezes quando Deus quer trazer um mover no meio do povo, quando Deus quer trazer um despertamento, quando há um desespero e Deus quer trazer uma resposta para o povo, quando há um livramento para acontecer, quando há um derramamento do Espírito para vir, a gente vai ver várias vezes Deus convocando o povo para um jejum e um nível de oração intensos. E eu gostaria de fazer uma construção bíblica sobre isso, e eu gostaria de começar te dizendo sobre alguns motivos que você percebe na Bíblia Deus nos chamando para jejuar. E o primeiro deles é Deus convocando, provocando pessoas para jejuarem simplesmente para estarem mais perto dele. Então eu quero que você abra lá comigo em Lucas capítulo 2. Esse texto fala de quando Jesus, ainda bebê, está sendo levado para ser apresentado no templo. E a Bíblia diz que quando os pais de Jesus, quando José e Maria chegam, quase que eu falei João e Maria não, José e Maria chegam, João e Maria é outra história. Quando José e Maria chegam no templo para apresentar Jesus, a Bíblia fala que existia uma profetisa ali chamada Ana. E essa mulher teve uma revelação. Irmão, imagina, eu já falei isso para vocês, só no primeiro século, depois de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, pelo menos 10 judeus se levantaram dizendo que era o Messias e juntaram uma multidão. Toda hora tinha um louco dizendo que era o Messias. Quantas crianças eram apresentadas no templo, provavelmente diariamente. Mas a Bíblia diz que quando José e Maria entraram no templo com Jesus, essa profetisa reconheceu que Jesus era o Messias. Então Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Essa mulher ficou viúva muito cedo e dedicou sua vida para Deus. E olha o que a Bíblia fala: e nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E a Bíblia fala que quando essa mulher olha para Jesus, ela reconhece que a redenção de Jerusalém viria através dele. Então essa mulher jejuava para quê? Para estar com o Senhor. E isso, claro, levou para ela um ambiente de profecia e de revelação, de contato e de intimidade com Deus. A gente vê pessoas jejuando para ministrarem ao Senhor e para estarem sensíveis à voz de Deus. A gente vai falar sobre isso depois. O jejum abre os nossos ouvidos espirituais. Então vá comigo para Atos capítulo 13. Versículo 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Queridos, olha aqui. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé estavam ensinando em Antioquia por 2 anos. E esses homens oram primeiro, eles têm um discernimento de Deus através do quê? Do jejum e da oração. Que eles deveriam enviar Paulo e Barnabé para uma obra que o Espírito estava chamando Paulo e Barnabé. Então eles discerniram isso através do jejum e da oração, e para enviá-los, eles também jejuaram e oraram. O jejum e a oração ativam o profético, trazem discernimento, fazem a gente ouvir a voz e a direção de Deus. Em terceiro lugar, para estabelecer ministérios, é um reforço disso, e para buscar a direção de Deus. Então, mais uma vez, buscando a direção, a mesma situação, oram por Paulo e Barnabé e enviam eles.
É muito interessante que Paulo, quando respalda o seu ministério, e Paulo algumas vezes, se eu não me engano 3 vezes, ele faz uma apologia do seu ministério. Por quê? Porque alguns homens começaram a se levantar dizendo: olha, Paulo tem um ensino errado. Eles tentavam trazer o judaísmo para dentro da igreja, eles questionavam a autoridade de Paulo. E pelo menos 3 vezes Paulo teve que se levantar e defender seu ministério. E uma das coisas que ele usava para defender o seu ministério era a sua vida de jejum. Então vá comigo para 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 3. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Ele está falando de tudo que aprovava seu ministério, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Um pouquinho para frente, vá comigo para 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo está falando aqui claramente dos judeus que levantavam acusações contra ele, e ele diz: são esses servos de Cristo? Estou fora de mim por falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Pensa num cara lascado, né, irmão? 3 vezes, parece o Joseph Klimber. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Aqui o Joseph Klimber ficou para trás já. E perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Repare que ficar com fome e sede é diferente de ficar em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então Paulo, uma das coisas que ele dizia: olha para a minha vida e veja meu ministério. Eu sou um cara que anda em jejum. Então, querido, a Bíblia nos promete que existe uma resposta para o nosso jejum. Então, da mesma forma que Deus faz uma promessa para nós, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e aí ele faz uma promessa, e ele diz: quando você fizer isso, o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Então existe, querido, uma promessa de uma resposta de Deus em relação ao jejum. Vá comigo para Mateus capítulo 6, versículo 17. Mateus capítulo 6, versículo 17. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que o vê em secreto. E parecido com Mateus 6,6. E seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Eu quero corrigir uma coisa. As pessoas olham para esse texto e tem uma imagem errada que a gente não pode contar para ninguém que está jejuando. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma turminha e começava a jejuar, e eu percebi que um cara estava em jejum e ficava cutucando: por que você não quer comer? Mas você está em jejum? E o cara: não vou comer não. E você fala: não, mas não vai comer porque eu sei que você gosta, você está em jejum. E ficava cutucando o cara até ele falar: não, cara, eu estou em jejum. Se eu fosse você, eu nem fazia mais, ficar contando que você está em jejum. Eu fiz isso muitas vezes. Eu tenho que confessar para você, já perdeu o valor. Se eu fosse você, eu comia. Misericórdia, né, irmão? Mas o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que você não pode dizer, irmão, que está em jejum. Não significa isso. Aqui está falando sobre uma clara atitude dos fariseus, que eles se descabelavam, deixavam a barba crescer, ficavam desajeitados para ficar com cara de dó. Você já viu? Eu lembro dos adolescentes da igreja que faziam um jejum, 6 horas de jejum, já estavam com cara de dó. É a cara dos adolescentes, irmão.
é a cara dos adolescentes com 6 horas de jejum. Então o que os judeus faziam era isso. Por quê? Porque eles queriam mostrar uma imagem de espiritualidade. Então o que Deus está orientando aqui, o que a palavra de Deus está orientando é, cara, você não precisa mostrar que você está em jejum. Por quê? Porque a recompensa dessas pessoas está em mostrarem que estão jejuando e parecerem espirituais. O versículo 16 diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam a sua recompensa. Então o problema não é você dizer que está jejuando. Você já percebeu que a gente sabe que Jesus jejuou? Como será que a gente sabe? Irmão, porque ele contou, criatura. A gente sabe que Jesus jejuou, que Paulo jejuou, que Daniel jejuou, que todo mundo jejuou, irmão. Por quê? Porque esses caras contaram. Então não tem problema você contar. Cara, não, eu não vou comer porque eu estou de jejum. Não existe problema nenhum nisso. Agora, outra coisa que é importante entender sobre o jejum, e eu quero desconstruir aqui alguns conceitos errados, é que o jejum não muda Deus, irmão. Eu vejo que tem gente que jejua tipo assim, puxa, eu quero muito uma coisa, então eu vou jejuar para Deus ficar com dó de mim. E aí eu vou amolecer o coração duro de Deus, para Ele responder a minha oração. Não, o jejum não muda Deus, o jejum muda o jejum me muda. Por quê? Porque quando eu jejuo, quem já passou por isso? Eu já passei. Você faz uma campanha para você mesmo. Mano, eu vou orar um mês para Deus me dar a resposta disso. Na metade jejuando, Deus fala com você e vê que o que você está pedindo não é a vontade dEle. Por quê? Porque o jejum abre os seus ouvidos espirituais, deixa você sensível espiritualmente. O jejum te ensina a como orar. O jejum abre os seus ouvidos espirituais. O jejum, irmão, acompanhado da oração, é um banquete para o espírito do homem. Então quando você jejua, a sua carne fica fraca, mas o seu espírito é alimentado com um banquete espiritual. Eu gosto muito de uma frase do Low Engle nesse livro. Ele diz assim: o jejum prepara o coração para receber instruções divinas. No jejum, fazemos das nossas vidas uma pista de pouso para as revelações. Queridos, um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, e acho que o maior exemplo que é usado normalmente nas igrejas, para se falar de jejum e para se aprender sobre jejum, é Daniel. Mas eu quero mostrar para você que muitas vezes a gente tem conceitos errados sobre o chamado jejum de Daniel. Pensa numa confusão que tem na igreja você fazer o jejum de Daniel. Irmão, nós fizemos uma vez, convocamos o povo para 30 dias de jejum de Daniel. Eu respondi as mesmas perguntas todos os dias. Pastor, pode Coca-Cola? Fala, pode. Daniel tomava Coca-Cola, sem dúvida. Pastor, pode isso, pode aquilo, pode tempero, pode sal. Irmão, chegou uma hora eu falei, criatura, importante é você jejuar, que se lasque como você vai jejuar, mas jejue alguma coisa. Mas não, o cara quer uma receita do jejum, né? Hã? É um super jejum, o jejum da Bíblia. E eu quero mostrar para você que primeiro, o jejum que Daniel fez de legumes e verduras nem é chamado de, nem foi um jejum. Vamos para a Bíblia. Abra comigo em Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Irmãos, eu amo esse texto. Foi um dos primeiros textos que eu decorei das Escrituras. Daniel capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Daniel, porém, decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Outra versão diz com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora eu quero trazer o panorama histórico, bíblico aqui, para que você entenda o que está por trás dessa frase.
A Bíblia fala que no 3º ano do rei Jeoaquim, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e sitiou a cidade. Então Daniel morava com seus amigos que foram levados cativos juntos em Jerusalém. No versículo 2 do 1º capítulo de Daniel, já a Bíblia fala que o próprio Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então esse cara era um rei tão ruim, era um cara tão afastado de Deus, era um cara que desagradou a Deus de tal forma que a Bíblia diz que o próprio Deus entregou esse rei nas mãos de Nabucodonosor. Querido, a Bíblia fala que quem estabeleceu Jeoaquim como rei de Judá foi o próprio rei do Egito, o faraó do Egito. E a Bíblia diz que Jeoaquim fez aquilo que era mal perante o Senhor. Em Jeremias capítulo 36, versículo 30, abra lá comigo. Jeremias capítulo 36. Versículo 30 e 31, a palavra do Senhor diz assim, olha como é pesado esse texto. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele e aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Volta um pouquinho comigo para Jeremias capítulo 22, versículo 18, aqui o Senhor falando mais uma vez sobre o rei Jeoaquim. Jeremias 22, 18, a palavra do Senhor diz assim: portanto assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, não se lamentarão por ele clamando, ah meu irmão, ou ah minha irmã, nem se lamentarão clamando, ah meu senhor, ou ah sua majestade, ele terá o enterro de um jumento. Cara, como é pesado isso. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, querido, por que eu quis destacar para você quem era o rei Jeoaquim? Vocês sabem o quanto a gente já sofreu e sofre com os nossos governantes. Esse era o rei que estava sobre Daniel. Esse era o governante quando Daniel nasceu e cresceu. E era esse contexto que Daniel vivia, e a coisa só piorou, porque a Bíblia fala que Deus o entregou nas mãos de Nabucodonosor, e o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, sitiou nesses dias. A Bíblia fala que o templo do Senhor foi invadido, e que roubaram os utensílios do templo, e levaram esses utensílios para templos pagãos. Olha que desgraça, irmão, que contexto horrível. E a Bíblia fala que depois de dominar Jerusalém, o rei Nabucodonosor chama um cara chamado Aspenaz, que era um oficial, e ele dá uma ordem para esse oficial. Ele diz, olha, procure em Jerusalém alguns jovens. Ele dá uma orientação específica, ele fala, esses jovens eles precisam ser da família real de Israel, eles precisam ser da nobreza, precisam ser jovens sem nenhum defeito físico, jovens com boa aparência, jovens cultos, inteligentes, que dominassem várias áreas de conhecimento. Ele está falando o quê? Da elite de Israel, dos caras que eram filhos dos príncipes. Ele diz, traga esses jovens para que eles sejam capacitados e treinados no palácio do rei Nabucodonosor para servir o rei. Quando a gente estuda a história e vê como isso era feito por esses reis, a gente descobre que eles precisavam ser muito jovens. Por quê? Porque eles queriam pegar esses israelitas, isso para eles era uma grande vitória, então eles pegavam os príncipes. Eles pegavam os príncipes jovens e eles queriam transformar a cabeça desses jovens, eles queriam moldar a cabeça desses jovens e torná-los babilônios. Irmão, isso acabava não só com Jerusalém, mas acabava com a possibilidade de aquele povo, aquela nação se sustentar depois, ou ter continuidade. Por quê? Porque eles mudavam o coração desses jovens.
A Bíblia não fala a idade de Daniel, dos seus amigos, mas existe assim quase um consenso entre os teólogos que esses garotos tinham entre 13 e 19 anos. Irmãos, eram muito jovenzinhos. Então, a Bíblia diz que eles deveriam ser treinados por um período de 3 anos, para depois servirem o rei. Então eles aprenderiam a língua da Babilônia, eles aprenderiam a cultura da Babilônia, eles iam aprender a literatura da Babilônia, e depois que a cultura da Babilônia fosse inserida na cabeça e no coração desses jovens, eles estariam prontos para servir, para serem serviçais do próprio rei. O trabalho, querido, psicológico da Babilônia sobre esses jovens era tão grande que até o nome deles eles mudavam. A Bíblia diz que o nome desses jovens foi mudado. Por quê? Porque eles queriam mudar a mente, a identidade, o coração, a ponto de eles nem se lembrarem mais de quem eram. Foi isso que tentaram fazer com Daniel. O nome Daniel, querido, significa Deus é meu juiz. Mas a Bíblia diz que eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa ó Senhor, ó Senhora, protege o rei. A senhora aqui era uma referência à esposa de Marduk, que era o principal deus pagão da Babilônia. Então mudaram o nome desse cara de Deus é meu juiz para ó Senhora, protege o rei. Então queriam acabar com a identidade desses garotos. Mas, no meio disso, o rei Nabucodonosor oferecia para eles um benefício. Qual era esse benefício? Esses jovens iam passar por tudo isso, mas eles receberiam algo especial. Eles comeriam da própria mesa do rei. E eu vejo que isso era uma coisa que o rei provavelmente apresentava para eles como um benefício, até para querer ganhar o coração desses jovens. Talvez fosse um alento no meio daquilo. Olha o contexto desses jovens, entre 13 e 19 anos. Esses caras foram tirados da sua casa, foram tirados do seu país, foram tirados, querido, da sua fé, da sua família, dos seus irmãos. Eles foram levados prisioneiros para serem escravos para o resto da vida, em uma outra cultura, uma outra língua, mas pelo menos eles iam poder comer bem. Agora, nessa hora, no meio de toda essa desgraça que esses jovens viviam, e o rei fala, mas pelo menos vocês vão comer da minha mesa. Mas no meio disso, a Bíblia diz que Daniel diz assim, Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Eu gosto muito da versão NVI que diz assim, Daniel, contudo, repita essa palavra comigo, contudo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. E essa palavra contudo fala muita coisa para mim. O que é o contudo, querido? Dentro daquele contexto, sendo escravo, correndo o risco de ser morto se desobedecesse, longe da sua família, mergulhado na pressão de aderir, de ter que aceitar uma cultura pagã, mas mesmo com tudo isso, Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Agora eu quero explicar para você por que se Daniel sentasse na mesa do rei e comesse a comida do rei, ele se contaminaria. Querido, quando a gente olha para a lei de Moisés, a lei de Moisés trazia muitas regras em relação aos alimentos. Por exemplo, existiam muitos animais que eram impuros. Não se podia comer peixe sem escama. Não podia se comer fruto do mar com barbatana. Né? Existiam vários animais que eram impuros, animais de cascos fendidos. Outra coisa, os animais, todos os animais, eles precisavam ser degolados. Por quê? Porque Deus proibia, inclusive isso permanece no Novo Testamento, Deus proibia comer o sangue. Então, os animais precisavam ser degolados, todo o sangue era escoado e então o animal podia ser comido. Outra coisa, a Bíblia proibia que qualquer comida fosse cozida, não sei se cozinhada não existe, né? Existe não?
Existe o Fábio, está aqui. Irmãos, pensa num cara com vocabulário. Um dia nós estávamos fazendo um discipulado com ele, ele falou, não, mas isso são fatos pretéritos. Eu falei, mano de Deus, cara, eu vou anotar isso aí, vou usar numa pregação um dia. A hora que eu soltar fatos pretéritos, todo mundo vai vai arrepiar o braço do cara. Então, vamos voltar. Então nada podia ser cozinhado com sangue. A Bíblia fala que quando um cabrito fosse morto e cozido no leite, isso podia ser feito, mas nunca um animal podia ser cozido no leite da própria mãe. Então existia uma série de regras que um judeu precisava cumprir em relação à alimentação. E Daniel sabia que os babilônios não cumpririam esses preceitos. E além de tudo isso, querido, toda comida que era oferecida era tirada. Você vê, os babilônios sabiam da primícia, né? Então toda vez que uma comida era preparada, uma primícia era tirada e isso era consagrado aos ídolos. Então toda a comida era consagrada e a bebida era consagrada também. Então quando Daniel fala que ele decidiu no seu coração não se contaminar, é porque ele sabia que se ele comesse daquela comida, ele estaria descumprindo o que a lei de Moisés dizia. E a Bíblia fala que ele chega para o chefe dos eunucos, ele fala, cara, me ajuda a não me contaminar. E o que sobraria para comer? Provavelmente a sua Bíblia diz que Daniel se alimentou e seus amigos passaram a comer legumes. Mas na verdade, a palavra hebraica ali é zeroa. O que é zeroa? É tudo aquilo que é semeado, que é plantado. Eu lembro que uma vez a gente fez um treinamento na igreja, e aí eu falei, zerou, irmão, é tudo que é semeado, que é plantado. E no fim a gente abriu para pergunta, porque ia estabelecer um jejum. Aí começou as perguntas, sal pode? Aí outro, ovo pode? Pode, projeto Tamar, planta ovo de tartaruga na areia da praia, então né, brincadeira, irmão, então é simples, o que podia? Tudo que fosse plantado, semeado, e o que mais? E água. Irmão, eu não sei você, mas eu já tentei fazer o tal do jejum do Daniel, que chamam, que é comer legumes. Irmão, para mim me dá raiva, eu fico com ódio de repolho, abobrinha. Eu chego a pensar, não foi Deus que fez isso aqui. Eu prefiro fazer jejum só na água do que comer legume, irmão. Estou falando, e não que eu não goste de legume, eu gosto de legume, mas fica 5 dias comendo legumes. Eu lembro que os meninos da igreja lá faziam 30 dias de legume. Irmão, é aquela bagunça adolescente, falando alto e não sei o que, e hormônio e tal. 5 dias de jejum de Daniel, tá todo mundo assim. Faz um milagre, irmão. Faz um milagre. Eu não sei você, mas para mim, irmão, eu 2 dias comendo legume, eu estou sonhando com costela, frango de panela. Eu lembro que eu na adolescência eu fiz muito jejum. E eu fazia jejum. Irmão, no primeiro dia eu já começava a fazer uma lista para minha mãe do que eu queria comer quando o jejum terminasse. A lista dava para ficar uns 10 dias comendo. 2 dias de jejum, eu fazia uma lista para 10 dias. Era maionese, frango, bife à milanesa, misericórdia, mas é verdade, acontecia isso mesmo. Mas a decisão desses jovens, quero que fique claro isso para você, a decisão desses jovens de não se contaminarem e comerem zeroa, comer aquilo que era semeado, não era para fazer um jejum, irmão. Era para não comer as coisas que eram consagradas aos ídolos. Então quando a gente chama de jejum de Daniel, na verdade isso não foi exatamente um jejum, até porque não tinha um prazo determinado. Eu posso garantir para você que ele teve que fazer isso no mínimo por 3 anos. Por quê? Porque os 3 anos era o período de treinamento e era quando ele seria apresentado para a mesa do rei. Depois disso eu não sei se ele sairia da mesa do rei. Se ele não sairia, esse jejum ia passar dos 3 anos. Ou essa dieta, né? Ele só poderia comer aquilo. Agora a Bíblia fala sim de um jejum que Daniel faz, que é diferente disso. Então eu quero que você abra comigo lá em Daniel capítulo 9.
a partir do versículo 1. Falando em jejum, nosso café vai estar aberto ali depois do culto. Você pode fazer um regaço aqui esperando conseguir começar bem amanhã. Daniel, brincadeira, viu, irmãos? Mas está aberto sim. Hã? Café pode? Café zerou. Ó, aí, ó. Eita, sem açúcar. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor. Eu não vou mergulhar, falar aqui qual foi a revelação que ele teve. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejum, e pano de saco e coberto de cinza. Deixa eu destacar algo para você. Irmão, todo ambiente de jejum é um ambiente de revelação. O jejum nos torna sensíveis espiritualmente. Então Daniel está dizendo aqui, primeiro Daniel tinha uma dinâmica de oração e de jejum, e ele fala, eu estava estudando as escrituras e Deus me revelou algo. E não só o jejum é um ambiente de revelação, mas a resposta dele para essa revelação foi o quê? Oração e jejum. Ele entendeu que Deus estava prestes a fazer alguma coisa, e eu quero bater nisso. A gente tem falado semana após semana. Deus tem feito coisas, está pronto para fazer coisas. Eu não estou falando só de nós. Eu creio que Deus tem uma porção muito especial. Irmãos, eu fui muito tocado hoje. Eu senti um toque aqui, um quebrantamento que não foi de mim. Foi quando Deus vem e nos toca. Então existe algo acontecendo. E qual é a nossa resposta quando Deus vem e fala, eu quero fazer algo no meio de vocês? A nossa resposta é oração e jejum. Agora vá um pouquinho para frente comigo, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, entendeu a mensagem. Naquela ocasião, está vendo de volta o ambiente de revelação? Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem 3 semanas. Então aqui foi um jejum. Aqui não era contaminação com a comida do rei. Aqui ele decidiu fazer um jejum. Ele diz, eu tive uma sensibilidade profética, eu entendi alguma coisa, e por 3, ele não fez um jejum só na água, ele disse que ele não comeu nada que dava prazer. Então, irmão, eu fiz um jejum, tirei toda a salada da minha vida. Irmão, já diz o provérbio, se salada fosse boa, tinha rodízio, né, irmão? Então, aquele versículo apócrifo, né? Então, o que ele tirou? Ele tirou aquilo que dava prazer, que era... A Dani faz muito jejum de chocolate, irmão. Vejo ela fazer isso muitas vezes. Continuando. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o resto como relâmpago, os olhos como tochas acesas. Eita! Os olhos como tochas acesas, os seus braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como do som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam, irmãos, o ambiente de jejum e oração é um ambiente de revelação. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam.
Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os meus sentidos. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se, como ele estava buscando entendimento através de jejum e oração, e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram bem ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Querido, esse texto nos mostra do ambiente de revelação, de direção de Deus, de entendimento, de quebrantamento que o jejum nos leva, mas nos fala de outra coisa. Fala de um nível de batalha espiritual que para nós entrarmos, nós precisamos de oração e de jejum. Você sabe que uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falando comigo, no meu espírito, aquele testemunho interior, foi uma vez, eu estava em casa, eu devia ter uns 16 anos, eu nunca tinha tido a experiência de expulsar um demônio de alguém, e eu estou no meu devocional, e Deus me falou assim: faça um jejum. Se eu não me engano foram 3 dias, Deus me falou: faça um jejum, porque quando esse jejum terminar, eu vou te dar uma experiência de expulsar demônio. E eu entrei nesse jejum, eu fiz esses dias de jejum, e eu acho que logo depois que o jejum acabou, meu pai tinha um amigo, eu cresci ouvindo falar: tem um amigo meu, um amigo querido. Eu acho que eu tinha um brinquedo que era esse amigo do meu pai que tinha dado para ele. E um dia meu pai chega em casa e fala: Farley, lembra aquele amigo lá? Eu falei: sim, ele voltou para Curitiba e a gente vai visitar a família dele hoje. Meu pai pegou minha mãe, minha irmã, e a gente foi para casa desses amigos queridos do meu pai. E no final, irmão, a gente foi orar pela família. E quando a gente começou a orar, a amiga querida do meu pai virou no Satanás, irmão. Só se faltou subir grudando na parede. Saiu rolando, endemoniou. E aí eu fui meio cabreiro, meio assim, mas eu botei a mão na cabeça daquela mulher, eu com 16 anos. E eu repreendi aquele demônio. Na hora que eu mandei sair, saiu. Irmão, pensa numa experiência. Mas o que mexe com o meu coração é o fato de como Deus me preparou para isso. Falou assim: eu quero te dar algo, mas você precisa corresponder. E como você vai corresponder? Você vai corresponder com jejum e oração. Eu lembro de uma vez, quando eu estava numa fase, eu tinha, se eu não me engano, 18 anos, e eu tive a primeira experiência de trabalhar no ministério de forma integral, servindo o meu pastor na época. A igreja não tinha condições de me pagar salário, mas eu fiquei lá trabalhando, às vezes de segunda a segunda, das 9 da manhã, eu tinha hora para chegar, às vezes sem hora para ir embora. E chegou uma hora, eu fiquei num dilema. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu continuo aqui, um dia eu quero casar, ter uma família, eu vou estudar, o que eu faço? Eu fiquei nesse conflito, eu tinha várias perguntas para Deus. E eu decidi fazer um jejum de 5 dias. Eu jejuei por 5 dias, e eu fiz 3 perguntas para Deus nesse jejum. E eu acho que quando eu estava no 4º dia, um amigo meu me chamou para ir numa igrejinha. Irmão, vou te dar uma manha, se você não fez isso, a galera que está mais perto de mim já sabe. Eu falei para Dani: estou com saudade de uma daquelas igrejinhas. O que é as igrejinhas? Você vai numa região pobre da cidade, tem que ser, irmão, não pode ser Nutella, tem que ser raiz. E você vai naquelas igrejinhas
mega pentecostal, que os caras falam carça, borso e preda, mas quando vê o Cláudio entrar pela primeira vez na igreja, alguém que está com a cabeça no chão orando, levanta a cabeça e fala: Cláudio, Deus tem uma palavra para você. Tem uma simplicidade de fé, irmão. E eu volta e meia eu ia numas igrejinhas dessa. Agora faz tempo que eu não vou. Então eu vou te ensinar, já tem uma manha. Primeira coisa, às vezes você erra que não tem muita coisa lá. Mas irmão, tinha uma igrejinha lá na Avenida dos Estados. Mas, irmão, era muito pequenininha. E era uma moçada que pastoreava. Mas eram os caras que passavam o dia inteiro com a cara enfiada no chão, orando, jejuando. E, irmão, pensa como Deus movia naquele lugar. E me falaram dessa igrejinha, eu estava acho que no 4º dia de jejum, fui lá e falei: Deus, eu tenho 3 perguntas. E eu já te digo a manha qual que é. A primeira manha é a seguinte: chega sempre atrasado. Pastor, chega atrasado na igreja. Exatamente, que é para não dar mole para o profeta, né, irmão? Senão você chega visitante, os caras vêm perguntar para você, já pergunta a sua vida. Então você chega atrasado. E normalmente, a melhor coisa que você tem que fazer é sentar na última fileira, que é tipo assim a 4ª ou 5ª, né? Que é umas igrejinhas muito pequenininhas mesmo. E aí, irmão, você fica quietinho ali, você faz cara de paisagem, não se quebranta, segura. E aí... Mas tem mais uma manha, vai com uma camisa de cor viva, que é para o profeta poder falar: aquele irmão ali de blusa vermelha. E aí, irmãos, no 4º dia de jejum eu fui nessa igrejinha, não falei com ninguém, entrei calado, fiquei quieto, sentei na última fileira, e eu fiz 3 perguntas para Deus, 4º dia de jejum. No meio da pregação, o menino falou: ó, eu preciso parar. Era um garoto bem jovem mesmo. Falei: eu preciso parar de pregar, que Deus tem uma palavra para aquele rapaz ali de camisa vermelha. E das 3 perguntas que eu fiz para Deus, 2 esse cara respondeu. E uma delas era sobre o meu chamado. E acho que foi a primeira vez que alguém olhou para mim e falou: nunca tinha viajado de avião na vida. Ele falou: ó, você vai ficar assim, ó, toda hora, voando de um lugar para o outro, ministrando, pregando. Eu tinha 18, 19 anos. Então, querido, o ambiente de jejum é um ambiente que provoca o céu. Eu vejo que, às vezes, Deus nos provoca a experimentarmos coisas novas e a gente provoca o céu jejuando. Você sabe, eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei muito desse livro aqui, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Ele é de um cara, um indiano chamado Mahesh Chavda. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve primeiro. E não sei nem falar o português direito, vou querer falar o indiano, né, irmão? Não é Mahesh Chavda, tá valendo já. Então esse cara se converteu do hinduísmo na Índia. E logo depois que ele se converteu, ele mudou para os Estados Unidos para fazer um seminário. E ele, ali para ajudar a pagar o seminário, ele descreve no livro que ele conseguiu o pior emprego que alguém pode conseguir. Ele falou que ele foi trabalhar num sanatório para crianças. E ele conta, ele fala no livro, ele constrói o ambiente desse sanatório, ele diz que era uma coisa assim... terrível, né? Crianças com deficiências graves, cegas, que não andavam, com nível de insanidade mesmo. E ele falou que a primeira coisa que aconteceu é que ele foi trabalhar no berçário daquela instituição, e ele percebeu que ninguém pegava aquelas crianças no colo. Ele falou: todo mundo cuidava, trocava fralda, dava comida, dava leite, mas as crianças não tinham afeto nenhum. E ele disse que de repente tinha uma poltrona, ele falou: cara, eu vou começar a abraçar essas crianças e orar com elas. E ele disse que ele começou a pegar algumas daquelas crianças, e ele tinha uma cadeira de balanço, e ele disse que ele só abraçava aquelas crianças e ficava orando, falando em línguas e balançando. E ele falou que ele não orou por cura, mas de repente várias daquelas crianças começaram a ser curadas. Ele fala de crianças que tinham um diagnóstico que nunca iam andar, começaram a andar. Ele fala de uma criança que era completamente cega e começou a enxergar.
E ele fala de um menino especial chamado Steve, que era um menino que tinha algumas deficiências e tinha síndrome de Down, e ele tinha 16 anos. E esse menino, ele tinha um impulso de se auto-ferir, né? Então diz que ele simplesmente arranhava o rosto, então ele tinha umas crises e ele arranhava o rosto, e aquilo fazia uma ferida, e depois ele vinha arranhava aquelas feridas, e o rosto começava a sangrar e abrir uma ferida maior, e os médicos tentaram de tudo para fazer ele parar e não conseguiram. E de repente o médico teve uma ideia e falou: olha, acho que a única solução que a gente tem para fazer é amarrar os braços dele junto do corpo. 16 anos. E eles pegaram e amarraram os braços no corpo. Mas, irmão, a descendência adâmica ainda, né, tá no ser humano. Irmão, criança sabe ser ruim, irmão. E ele falou que depois que amarraram os braços do Steve, logo as crianças perceberam que se empurrasse ele não tinha como se proteger. E as crianças empurravam ele caía de cara, de cabeça. E diz que ele começou, toda vez que ele via esse menino, ele estava ou com o nariz sangrando, ou com a cabeça sangrando. E ele falou: olha, eu não fazia nada, mas eu acho que esse menino via Deus em mim, porque ele tinha uma atitude comigo que ele não tinha com mais ninguém. Toda vez que ele me via, ele se encostava no meu peito e começava a chorar. E ele falou que aquilo um dia deu uma crise no coração dele. Ele foi chorar com Deus e falou: Deus, me ajuda, eu me sinto impotente. Falou: Deus, eu não aguento mais ver esse menino ferido, machucado, sofrendo toda vez. Ele falou: Deus, me ajuda a ajudar essa criança. E ele falou que ele ouviu a voz de Deus, e ele ouviu Deus falando para ele assim: essa casta só sai através do jejum e da oração. E diz que esse texto entrou no coração e começou a queimar. Ele nunca tinha jejuado na vida, e ele disse que a partir daquele momento que Deus falou aquilo para ele, Deus falou para ele: a partir de agora você não come mais e não bebe nada. E ele disse que o primeiro jejum dele, nos 4 primeiros dias, ele não comeu e não tomou água. Diz que no 4º dia Deus falou: a partir de amanhã você pode tomar água. E ele jejuou, queridos, por 14 dias. No 14º dia Deus falou para ele: agora você pode entregar o seu jejum e você pode orar por aquele menino. Ele disse que comeu, se restabeleceu, e ele chegou no trabalho naquele dia. Diz que logo ele pegou o Steve e levou esse menino para o escritório dele. E diz que sentou esse menino na cadeira que tinha na frente da mesa dele, sentou na outra mesa e olhou nos olhos daquele menino e falou assim: olha, eu vou fazer uma coisa aqui que você não vai entender, mas o seu espírito, que é eterno, ele vai entender. Eu sou um homem de Deus e eu vou libertar você. E diz que ele olhou nos olhos daquele menino e falou: espírito de autodestruição, saia dele em nome de Jesus. E ele disse que quando ele falou isso, aquele menino foi arremessado 2 metros para trás, com cadeira e tudo, voou 2 metros para trás. E diz que depois de cair, ele levantou do chão 30 centímetros, deu um grito e caiu de volta. E diz que quando caiu, ele viu que o menino estava assustado, e ele se assustou também, né, irmão? Quem não ia se assustar, né? E diz que ele saiu assim, tipo, querendo escorar o menino, ver o que tinha acontecido. E diz que o menino, assustado, com o olho arregalado, ele começou a tirar as faixas daquele menino. E diz que quando ele tirou as faixas dos braços, aquele menino começou a tocar o rosto suavemente, a chorar. E ele nunca mais se machucou. Quando esse cara escreveu esse livro aqui, num período de 18 anos, ele tinha feito 22 jejuns de 40 dias na água já. Querido, é extremamente inspirador. Quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que Moisés, querido, conduziu o povo, recebeu os mandamentos. Em qual ambiente? No ambiente de glória, estando 2 vezes, 40 dias, sem nada comer, nem beber, mergulhado na nuvem de glória. Jesus desenvolve seu ministério depois de ser batizado e descer sobre ele o Espírito Santo, e ouvir a voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Mas isso aconteceu depois do quê?
depois de 40 dias de jejum no deserto. Paulo tem um encontro com Jesus em Damasco. Jesus fala para ele: vai para a cidade até que chegue alguém que vai te dizer o que fazer. E a Bíblia fala que por 3 dias e 3 noites Paulo nada comeu e nada bebeu. Eu estou dizendo para você que o jejum é o segredo de tudo? Não. Mas eu estou dizendo para você que se você quer viver algo diferente em Deus, você precisa dar uma resposta diferente. O que eu quero dizer para você é que momentos, querido, especiais requerem que nós tenhamos uma resposta mais intensa em relação ao céu. E a grande verdade, eu quero dizer para você que eu não estou falando aqui de um grande segredo, mas a verdade, querido, é que os jejuns fazem parte da doutrina elementar das Escrituras, fazem parte da doutrina essencial, mas às vezes a gente é tão medíocre, querido, diante de coisas tão grandes que a gente tem, que Deus tem para nós, que a gente não acessa isso. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33. E eles lhe disseram, aqui os discípulos de João estão questionando os discípulos de Jesus de por que eles não jejuavam. E eles dizem: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então eu quero dizer para você que desde que Jesus subiu aos céus, são dias de jejum. Jejuar faz parte da vida cristã. Irmão, quando você começa a falar de jejum, e é claro que ninguém vai sair daqui já fazendo 40 dias na água, mas uma das coisas que você mais ouve, e irmão, é até engraçado às vezes, me perdoe se já falou isso, mas eu tenho que confessar para você que é engraçado: pastor, eu não posso jejuar porque eu passo mal. Vontade de pensar, você quer passar bem, criatura, jejuando? Abra comigo Salmo 35, Salmo capítulo 35, versículo 13. Davi diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu, olha o que ele diz, afligia a minha alma com jejuns e oração me reclinava sobre o peito. Então, querido, a Bíblia chama o jejum de afligir a alma. Você está sofrendo no jejum? Então está dando certo, porque é para isso mesmo. O jejuar é afligir a alma. Como diz o pastor Luciano Subirá, o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Mas, querido, isso nos leva para lugares espirituais que a gente não acessa de outro jeito. Esse livro, o DNA do Nazireu, é um livro sensacional, extremamente inspirador. Como eu falei, um livro para você ler várias vezes na vida. E ele fala de quem eram os nazireus na Bíblia. Nazireus eram pessoas que faziam um voto de santidade com Deus. Então, quando você olha para a história de Israel, você percebe que toda vez que Deus queria trazer uma restauração no meio do povo, Deus queria tirar o pecado, Deus queria mexer com a liderança, Deus queria trazer um renovo, Deus queria fazer algo especial, Deus levantava jovens tomados de um desespero por Deus, que esperavam uma mudança, e levantava esses jovens como nazireus. Eram pessoas que faziam um voto com Jesus de se abster de várias coisas. Então eram pessoas, querido, que queriam ir além da obediência. Todo mundo aqui sabe da dureza que é a lei é extremamente rígida, mas esses caras eram caras que olhavam para a lei, que falavam de um alto nível de exigência de santificação, que exigia um alto nível de obediência, mas esses caras, eles queriam ir além da obediência. Eles queriam sacrificar, eles queriam jejuar, eles queriam orar até que Deus fizesse alguma coisa. Uma das coisas que envolvia o voto de nazireado é que esses caras não podiam cortar o cabelo.
E o Lou Engle fala algo muito interessante que eu nunca tinha pensado antes de ver ele falando isso, mas ele diz que quando o nazireu fazia um voto de nazireado, todo mundo sabia que ele era um nazireu. Por quê? Porque ele tinha os cabelos longos. Então todo mundo que olhava para um judeu de cabelo bem comprido falava: esse cara é um nazireu. E isso fazia com que toda a sociedade judaica olhasse para eles até com um nível de cobrança. Por quê? Porque muita coisa que todo mundo podia fazer, o nazireu não podia. Quando viam alguém com um voto de nazireado, falavam: esse cara, ele não pode coisas que outras pessoas podem. Toda a sociedade estava de olho neles. Por quê? Porque ao mostrar os cabelos longos, eles estavam declarando que eles não eram como os homens naturais da terra. Eles fizeram um voto de se separar para serem profetas, para serem homens do céu e para serem o pivô daquilo que Deus estava fazendo nos dias deles. E quando Deus estava movendo alguma coisa, eles olhavam para os nazireus e falavam: Deus vai usar esses caras aqui para fazer algo especial nos nossos dias. Outra coisa, os nazireus não podiam beber vinho e nem comer nada que viesse da videira, da uva. Existiam duas coisas doces só dentro da cultura de Israel, que era o mel e a uva passa. O que era a sobremesa desses caras? Era a uva passa. E querido, com moderação, o vinho era algo muito legítimo, fazia parte das festas. Quando você lê a Bíblia, você vê que o vinho é símbolo de alegria, é símbolo de celebração, de festividade, assim como as sobremesas, isso fazia parte dos dias de festas. E todo mundo podia tomar vinho e comer passas, menos os nazireus. Por quê? Porque eles queriam ir além, eles queriam um prazer que era maior do que o prazer da comida. Comida traz prazer, né, irmão? Aleluia. Eu sei que traz, dá para ver, né? Mas esses caras queriam um prazer que ia além da comida, como João Batista, que comia mel e gafanhoto. Eu lembro quando era criança, eu li João Batista, eu fui um dia para o quintal de casa, catei um monte de grilo, meti numa caixa, filho de crente, né, irmão? E levei para minha mãe e falei: cozinha esses grilos aí. Quando eu abri, saiu pulando o grilo para tudo quanto é lado. Mas eu queria experimentar o grilo, ela não deixou, né? Então, querido, o jejum, além de ser um hábito, presta atenção no que eu vou te falar, e eu estou quase encerrando. O jejum precisa fazer parte da nossa vida. E eu digo, são dias em que Deus está preparando algo para ser derramado sobre a nossa nação. E isso faz parte desse preparo. Mas além do jejum ser um hábito, ele deve fazer parte de todo momento chave da nossa vida. Então eu quero dizer para você precisa de uma resposta de Deus. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma direção. Você precisa de uma libertação na sua família. Você precisa de uma cura. Você precisa de uma intervenção sobrenatural. Uma das coisas que você precisa fazer é jejuar. E querido, você vai perceber que quanto mais você jejua, mais fácil fica. Agora eu quero entrar aqui para uma parte muito prática. Pastor Francisco, que faleceu no final do ano passado, jejuava muito. Fez vários jejuns de 21 dias e um jejum de 40. Irmão, não sei como que aquele homem fez um jejum de 40 dias, porque ele pesava meio quilo mais ou menos, né? Quando o Luciano emagreceu bastante, a gente falava para ele: cara, você já perdeu um pastor Francisco, né? Porque, mano, o pastor Francisco era... Quando a gente viajava de carro, todos os pastores, eu queria sempre ficar perto do pastor Francisco, porque eu tinha uma vaga e meia daí, porque ele ocupava meia vaga. Você não vai se escandalizar, né? Eu falava para ele: pastor, eu quero sentar do seu lado, que a sua bundinha, que nem um pãozinho d'água, assim, ó, pastor. Mas era mesmo, irmão, era muito bom. Então ele era meia pessoa. E ele fez muitos jejuns de 21 dias e um jejum de 40. E ele me ensinou uma manha uma vez, e eu fiz esse jejum dele. Primeira coisa, ele tomava carvão vegetal por uns dias. Credo, pastor, como que é isso?
Você compra em cápsula na farmácia, ele ajuda a limpar seu organismo. Por quê? Porque a maior parte da dor de cabeça, o mal-estar que a gente sente é da desintoxicação do organismo. Então você vai tomar carvão vegetal, eu não vou sentir fome, pastor. Vai. Mas você tem uma tendência de ter menos mal-estar e dor de cabeça. E ele me ensinou um jejum que eu fiz e é muito legal. Você tira por 3 dias, é um jejum de 9 dias. Por 3 dias você tira uma refeição, você tira o café da manhã. Aí do 4º ao 6º dia, você tira o café da manhã e o almoço. E do 7º ao 9º dia, você fica só na água. Você vai se preparando para o jejum. Aí eu fiz alguns meses que eu fazia 4 refeições por semana. É claro que você vai se preparando para isso, querido. Você vai, limpando o seu organismo. Eu tenho um hábito hoje, eu quase nunca como de manhã. Então de manhã eu fico só no chimarrão, aleluia. E eu fico normalmente até 12:30, desde que eu acordo ali. Eu não acordo tão cedo, acordo ali 8 horas, 10 para as 8, mas eu fico até 12:30 em oração e em jejum. Isso faz parte já da minha rotina. E em vários momentos eu faço jejuns prolongados, jejuns maiores. O judeu costuma fazer um jejum que eu fiz muitas vezes também, que é um jejum de 24 horas. Então eles fazem uma refeição no pôr do sol normalmente, e eles consagram o seu jejum a Deus. E eles vão comer de volta quando? No próximo jejum, no próximo pôr do sol. E aí eles comem e jejum de volta. Eu já fiquei assim 15, eu acho que até mais dias comendo, fazendo uma refeição por dia. É muito interessante também. Agora eu quero te dizer algo, irmão. Jejum sem oração é passar fome. Agora, quando a gente associa a oração ao jejum, se você não costuma jejuar, eu garanto para você que você vai experimentar coisas que você nunca experimentou antes. Eu creio que Deus tem feito coisas muito especiais, queridos, nos nossos dias. Eu nem tinha me programado para fazer isso. Que dia que é amanhã? Amanhã é dia 11. Nós vamos fazer 21 dias de jejum, começando amanhã. Pastor, pode ovo? Você me mandar isso, irmão, eu vou bloquear você. Irmão, você faz seu jejum como você quiser. Você pode tirar uma refeição, tirar 2 refeições. Você pode tirar as coisas que você gosta. Você pode fazer o jejum com zeroa, com aquilo que é semeado. Não é tão importante o que você vai fazer. Até porque isso é muito pessoal para cada um. A Dani faz jejum de tirar algumas coisas e funciona super bem para ela. Se eu faço um jejum comendo legume, eu fico na carne, porque eu tenho raiva. Eu fico com ódio de legume. Eu passo a odiar as pessoas, irmão. Eu me odeio, eu não me suporto, eu quero sair de mim. O legume sozinho faz isso comigo. Gera ódio. É verdade, não adianta. Porque aí ainda eu já fiz isso de jejuar 3 dias no legume e de ficar me xingando. Falar, eu sou um imbecil, porque eu não estou de jejum, porque eu estou comendo legume e ainda tenho que ficar comendo essa droga que me dá vontade de comer outra coisa. Então para mim não presta, jejum para mim é na água. Às vezes eu faço jejum e tomo café, tal, chimarrão, né? Então não importa como você vai fazer jejum, mas querido, Deus tem derramado algo tão especial sobre nós. Tão especial sobre nós. E eu sei que o que a gente está recebendo aqui no coletivo é muito precioso, e tem coisas que Deus só faz na coletividade. A Bíblia fala, onde estiverem 2 ou mais. A Bíblia fala sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então existem coisas que acontecem no coletivo, mas se você não associar isso ao que é feito no teu sacerdócio pessoal, irmão, as coisas não acontecem. E meu coração queima, irmão, de pensar o que Deus vai fazer no nosso meio, se nós formos uma igreja de verdade que ora e jejua. Irmão, Deus vai vir.
já tem vindo, mas Deus vai vir. Eu estou lendo um livro do Bob Sword. Eu preguei, quem estava aqui semana passada, que eu preguei a cultura da glória. Deus tem queimado isso tanto no meu coração. Eu estou lendo um livro dele. Eu já tinha pregado, comecei a ler comecei a ler ontem, já estou terminando. Chamada Glória de Deus. Eu quero ver coisas aqui que eu nunca vi na minha vida. E eu creio de todo o meu coração que nós vamos experimentar e que eu vou experimentar coisas que eu não experimentei antes. Deus me deu um choro aqui hoje, que eu sei que não foi meu. Você se quebranta na presença de Deus, chora, mas eu creio que Deus me tocou com clamor nessa noite enquanto eu estava ajoelhado aqui. E isso falava, o que queimava no meu coração eu quero ver a sua glória. Eu quero ver esse homem com olhos de fogo, que tem a voz como a de muitas águas. Eu quero ver esse homem. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua doce presença aqui nessa noite. Eu coloco o meu coração diante de ti e eu te peço, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração e nos livre de querer criar uma fórmula e de querer dizer um jeito de como o culto tem que ser ou não tem, ou colocar padrões e parâmetros humanos, Senhor. A sua presença nessa noite é doce. Eu entendo que o Senhor nos traz essa revelação e esse ensino sobre o jejum, e o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração e dizer para nós: é sacrificial, mas não é pesado. É difícil, mas é doce. E eu sinto a sua doce presença aqui. Eu te peço que o Senhor fale com cada um de nós de forma pessoal, que sejam dias e seja um ambiente de revelação, de direção. O Senhor é um Deus pessoal, que fala conosco de forma especial, exclusiva. E eu te peço que o Senhor fale com os meus irmãos. Eu te peço que o Senhor os conduza a um jejum. Eu te peço que o Senhor os conduza a um modelo, Pai, de consagração, de entrega, de refinamento, de santificação. Nós consagramos ao Senhor esse jejum, Pai, a partir de amanhã. E nós jejuamos porque nós queremos o Senhor. Nós queremos ver aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ver, Senhor, a manifestação e a fumaça da sua glória, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres, filhos espirituais, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor receba, Pai, o nosso desejo, que o Senhor receba nessa noite a expectativa real, verdadeira, sincera, de sermos tocados pelo Senhor e pela sua presença. O Senhor é adorado nesse lugar e nós te amamos. Que o Senhor nos livre de nos engessarmos, Pai, a qualquer modelo e protocolo, mas que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Nós clamamos com o Espírito e dizemos: Maranata, Senhor. Maranata, Jesus. Venha no nosso meio, Senhor. Eu vou encerrar aqui, eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar uma canção. E eu queria só te convidar, antes de levantar do seu lugar, que você pedisse para que Deus falasse com você. Fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o jejum que o Senhor tem para mim? Faz meu coração queimar, enche meu coração de expectativa, de vontade.